Olha quem deu as caras de novo, né? E, pois é, dessa vez não é o meu hiperfoco de Silent Hill que eu vou explorar no vídeo. Mano, tem uma história, uma vez eu fiz um desenho desse cenário aqui quando eu era criança. Aí minha avó viu, ficou puta porque ela achou que era ritual do diabo. Mas sim um pouco sobre meu anime favorito e o jogo que é bem obscuro, na verdade. Eu não sei se você tinha acesso a Cartoon Network na infância ou na adolescência, mas tinha um quadro chamado Adult Swim. Ele passava bem tarde e continha programas mais adultos, mas nada de pornográfico, caso você esteja pensando em alguma coisa, seu pervertido. No bloco Toonami, que transmitia principalmente animes, no ano de 2005 era apresentado o Samurai Champloo. Você pode não conhecer esse anime, mas e esse cara aqui? Shinichiro Watanabe, o diretor de Cowboy Bebop, que é um ótimo anime por sinal. Ele dirigiu e criou o conceito de Samurai Champloo, que parece ser meio bizarro se a gente parar pra pensar. Imagina o Japão feudal, porém com uma cultura e estilo musical misturados com hip hop. Bom, o anime é basicamente isso, mas meus amigos, esses dois conceitos simples passam uma sensação tão reconfortante. É tipo aqueles dias de chuva que você senta no sofá com uma coberta e assiste seu programa favorito. Tá, mas pra começar, o que diabos é Champloo? Pra responder isso a gente precisa ir até Okinawa, onde a gente encontra a palavra original champuru, que é o nome de um prato onde vai tofu, carne e uns legumes, mas também tem um significado de algo misturado ou de fusão. E faz bastante sentido com a obra em si, que é uma mistura de um mundo antigo com influências modernas, como a cultura hip hop, e se a gente parar pra pensar mais a fundo também serviria pro Mugen, né, que é um dos protagonistas, que é um samurai, porém ele usa ataques parecidos com passos de breakdance. Ele seria o Samurai Champloo, um guerreiro do Japão feudal, porém com algumas características modernas, além de que Mugen é originário de Ryukyu, que hoje é Okinawa. Um lugar que também é uma mistura de várias culturas, como chinesas, japonesas e até cultura americana. O anime tem apenas 26 episódios, o que percebo como ideal hoje em dia. Ele não tenta se alongar muito e também ele não é rushado demais. A história gira em torno de 3 personagens muito diferentes entre si. Temos Mugen, um andarilho criminoso de Ryukyu, Jin, um Ronin que matou seu próprio mestre, e a Fu, que é uma garota que perdeu sua mãe e tem como objetivo principal encontrar o samurai que tem o cheiro de girassóis. E a premissa é exatamente essa. Fu, vendo a grande habilidade dos dois espadachins, decide recrutá-los como seus guarda-costas, em uma viagem por todo o Japão em busca do samurai que tem o cheiro de girassóis. Parece que tem tudo pra dar errado. Jin e Mugen se odeiam e querem se matar quase o tempo todo, afinal, eles são o completo oposto um do outro, além de nenhum deles estar interessado de fato em encontrar o samurai dos girassóis. Já a Fu não se importa muito com os dois e meio que vê eles como funcionários, que ela não tá pagando inclusive. Os episódios são, como posso dizer, episódicos. Foi mal aí o trocadilho. E um deles podem estar no meio de uma trama com a Yakuza que está controlando uma cidade, e no outro é uma competição de comida onde eles ajudam um estrangeiro a conhecer o Japão. Basicamente, se você souber a premissa do anime, você pode assistir praticamente qualquer episódio que não vai se perder. Claro que a gente tem alguns arcos que são divididos em mais de um episódio, por exemplo. Tem o episódio 13 e 14 que contam mais sobre a história do Mugen e o seu passado como criminoso. O meu episódio favorito é o episódio 18, Guerra das Palavras. Esse não tem aquelas lutas insanas e também não tem um plot pro enredo principal. Porém, ele desenvolve Jin e principalmente o Mugen, que a gente descobre nesse ponto da obra que ele não sabe ler. Mesmo a gente tendo indícios disso em episódios anteriores. Oi. 人のものを勝手に構えやしねえ何も教えねえあいつが悪いんだなんだ読みに Mugen e Jin são literalmente opostos, o Yin e Yang para ser mais específico. Eles querem se matar o tempo todo, porém, quanto mais os três avançam, a gente vê os laços ficarem mais fortes. Por exemplo, no episódio 10, onde o Mugen encontra um adversário bem poderoso, e Jin diz pra ele não morrer, porque quem vai matá-lo é ele. E um episódio muito triste também, onde o Jin se apaixona por uma moça que foi levada para um bordel para pagar as dívidas do marido. O Jin pede dinheiro emprestado que o Mugen ganhou numa competição para passar uma noite com ela e, por incrível que pareça, ele ajuda o Jin.
Nos episódios finais a gente vê que os três estão tristes por saberem que a jornada tá chegando ao fim. E isso é muito interessante de assistir, os personagens evoluem de fato, aprendem coisas uns com os outros e isso fica natural, pois não acontece do nada e sim gradualmente. É claro que essa jornada toda deles é a verdadeira alegoria de o verdadeiro objetivo são os amigos que fazemos no caminho. E parece bem clichê, de fato é clichê. Mas quando um clichê é bem feito, ele fica bom. Você pode começar assistindo por querer saber quem é esse tal samurai fodão dos girassóis, mas você se prende pelas aventuras dos três personagens. E a frase do Jin no último episódio resume bem o que todos estão sentindo ali. As pessoas buscam amizades, laços e conexões, e os três ali buscavam isso da forma deles. O final do anime é muito melancólico, mas reflete na nossa vida. Quantas pessoas que você já conheceu e formou um vínculo forte, mas cada um seguiu um caminho diferente? Principalmente numa época sem telefone, celular, redes sociais. Mas o que importa de fato? As experiências que a gente adquiriu, a jornada que fizemos juntos, as risadas e às vezes os nossos choros e lamentos. E Samurai Champloo é sobre isso. É amizade acima de qualquer coisa. Tá chorando, né? Tô vendo essa lágrima aí. É claro que não é só a história do anime que te prende na tela. A direção de arte, lutas fodas, músicas muito vibes e até um senso de humor meio dark. Como por exemplo, 2 episódios que são no mínimo bizarros. O primeiro se chama Colisões Cósmicas, onde o Jin e Mugen acabam comendo cogumelos que encontram na floresta por estarem morrendo de fome. E acabam tendo uma bad trip fodida, onde no final um meteoro cai em cima deles, matando todo mundo e formando algo bem peculiar. E o episódio logo em seguida chamado Baseball Blues, onde os americanos querem forçar os japoneses a abrirem portos de comércio e tudo vai ser decidido em uma partida de beisebol. Tá bom, né? Temos cenas hilárias aqui, tipo o Jin sendo esmagado por um obeso. Nani? O Mugen putaço fazendo breakdance. E isso aqui que eu dei uma risada genuína. Não, é sério, tudo isso você consegue encontrar nessa obra. E a Manglobe, que é o estúdio que animou o anime, fez um puta trabalho foda. As lutas são todas bem feitas, sem aquela pausa pra falar que o adversário está usando uma habilidade secreta, ou, ai meu Deus, um discurso de vilão genérico. Quando tem uma luta, é de fato uma luta. O que também compactua muito com a cena são as trilhas sonoras do anime. E aqui não tem como não citar o Nujabes, que descansa em paz inclusive. O estilo de música do anime é uma mistura de músicas orientais com hip hop, como na opening do anime. Nujabes também é quase como um padrinho do lo-fi hip hop. Você aí, jovenzinho que curte ver a menininha estudando ouvindo lo-fi, agradeça a ele. Então muitas músicas do anime têm essa pegada mais relaxante, principalmente em momentos onde a ação não é o foco. A gente pode citar também a Minmi, que canta a Engine, que é maravilhosa. E a música Who's Team também, que é muito boa. E como menção da minha música favorita do anime Same Old Thing, da dupla Force of Nature. Meu amigo, essa música é foda demais. Eu já adianto que esse não é um anime pra qualquer pessoa. Alguns dizem que é uma obra-prima e outros acham que é maçante e desinteressante, mas isso vai do seu gosto. Depois do anime foi lançado um mangá de Samurai Champloo com apenas 2 volumes, onde é contado algumas histórias a mais da jornada. Sinceramente eu achei bem mediano. Além de que só achei em português de Portugal e algumas falas eu não consegui entender porra nenhuma. E no ano de 2006 sai para PlayStation 2 Samurai Champloo Sidetracked,
publicado pela Bandai e desenvolvido pela Grasshopper Manufacture, que, se você não conhece, também desenvolveu Killer 7, Lollipop Chainsaw e até um jogo de Fatal Frame para Nintendo Wii. Já que eles fizeram esses jogos, o jogo do Samurai Champloo deve ser muito bom, né? Spoiler, é uma porcaria. Mas tá bom, vamos por partes. Iniciando o jogo, a gente tem uma intro muito semelhante com a do anime, só que com modelagem 3D. E por incrível que pareça, os personagens estão bem legais. Tirando a Fu, parece até o olhar de um demônio na espreita pra te pegar à noite. Também nos é apresentado o personagem exclusivo do jogo, o Urso, e eu falo mais dele já já. No menu principal a gente tem o New Game, Continue, Configurações e Dojo, onde a gente pode treinar os combos do personagem. Tem essa opção trailer gigante que eu nem cliquei pra saber o que é também. Mas pelo visto é só um trailer do anime. Tá, mas vamos parar de enrolar e vamos direto pro jogo. Em New Game você precisa escolher o personagem que você vai jogar. Você pode alterar o personagem entre as missões e cada um tem a sua campanha. A gente pode escolher entre Jin e Mugen. Como eu prefiro o Jin, eu escolhi ele mesmo. As diferenças da gameplay não são tantas. Eu acho que o Mugen é mais rápido e ele pode pular. E o Jin ele tem essa cambalhota e ele muda de postura e de golpes. Se você for jogar, eu recomendo começar com o Mugen, ele é bem menos complexo. No quesito da história, a maneira certa de se jogar seria jogar o capítulo 1 com o Mugen, depois jogar o capítulo 1 com o Jin, e assim você vê as histórias se entrelaçando até o ponto final. Eu vou ser sincero, eu só tive paciência de jogar o jogo com o Jin, e já foi uma tortura do caralho. O jogo começa com um resumo de como os três se conheceram e de como basicamente é a jornada deles. Kill assassins, they kill master swordsmen, and they kill ordinary warriors by the dozens. Then they get hungry. O legal é que tem uma cena refeita do anime, onde o Jin e Mugen eles cortam 2 frutas na cabeça da Fu. Mas também é perceptível que o dinheiro do orçamento foi todo pra aquela intro que a gente viu no começo. Tipo, olha as mãos da Fu duraças. E essa cara dela que tá mais sinistra que a anterior, cara. Isso pra mim é um mau sinal. A premissa do jogo é revelar uma aventura nova dos personagens, que ocorreu no período em que eles procuravam o Samurai dos Girassóis. É basicamente um spin-off. E essa é a parte legal da obra Samurai Champloo. Você pode criar outras obras de spin-off e dizer que é apenas uma das aventuras que não foram mostradas no anime. E é claro, isso é bom ser usado do jeito correto, né? A aventura começa com os três morrendo de fome, como sempre. Até que o Mugen tá delirando tanto que ele vê um porco gigante sendo assado. Mas na verdade é um barco. Tá bom, né? O barco tem como destino Ezo, que pra quem não conhece é o antigo nome da região de Hokkaido no Japão, a ilha mais ao norte. Jin acha tudo muito suspeito, mas a Fu disse que eles oferecem abrigo e alimento de graça no barco. Mesmo tudo apontando pra uma armadilha, é óbvio que eles entram na porra do barco, né? A cutscene aqui tá mais bonita na verdade. Em algumas partes o CG do jogo é bem feito. E essa música que toca é bem gostosinha de ouvir também. Masafumi Takada foi o compositor das músicas desse jogo. E por ter foco em músicas ambientes, parecido com o estilo lo-fi de Samurai Champloo, ficou muito parecido com o estilo característico do Nujabes mesmo. Músicas mais calmas e relaxantes. Masafumi teve outros trabalhos como compositor, como em Killer 7 mesmo, ou No More Heroes e até em Danganronpa. Chegando na região de Ezo, os três se deparam com uma nevasca. Nada de comida ou abrigo, só neve. E depois de caminharem um pouco nesse background preguiçoso, porque se tava nevando, vamos só deixar tudo branco, né? Aparecem uns ninjas pra te atacar e é aqui que o jogo começa de fato. A missão aqui era matar os 16 inimigos e é basicamente um tutorial. Achei a HUD um negócio bem poluído, tipo, olha isso, cobre quase a tela toda. Mas dá pra tirar se você quiser. O que eu achei legal foram os combos. Eles ficam na parte superior da tela e tem umas ramificações. É possível também, com analógico, trocar de combo. E isso troca a soundtrack do jogo, que é uma ideia bem legal e combina com a proposta de Samurai Champloo. Os combos não tem nada de muito especial, até porque o jogo tem 2 botões de ataque, o quadrado e o triângulo. O X faz o Jin rolar pra trás e o bolinha pra frente. Fazer isso muda a postura de luta, alterando o moveset dele. Já o Mugen, em vez de rolar, ele pula e não tem outra postura de luta. Daria pra comparar que jogar com o Mugen é o Easy Mode e com o Jin seria o Hard. O estilo do jogo é um hack and slash padrão, e às vezes até parece um Musou. Tipo essa parte que tô numa arena matando inimigos que chegam aos montes. E que porra de bonequinho dançarino é esse? Matar os inimigos faz um efeito bem legal, como se a sombra dele estivesse sendo cortada. E eles dropam essas moedas que a gente pode usar para comprar diversos itens mais pra frente. O dinheiro fica marcado na parte superior direita da tela.
Se você percebeu que tem 2 espaços que contam dinheiro, mas não sabe o porquê, saiba que é a mecânica mais bunda mole que já vi num jogo, mas também vou deixar isso pra explicar depois. Depois de matar todo mundo, a gente vê que o Jin tá sendo observado por 3 pessoas, e uma delas diz que ele é igual ao que os mitos dizem. Voltamos pra Jin e ele diz que leu no horóscopo que o norte não era uma região de sorte pra ele. Mas peraí, o Jin lê horóscopo? Vai fazer meu mapa astral agora? O maneiro aqui é que os voice actors do anime que estão dublando os personagens. Então as dublagens são muito boas, talvez até demais para esse jogo. O capítulo acaba aqui e na tela de score a gente pode ver o quão bom jogador eu sou. O jogo apresenta uma sinopse sobre a região, que é controlada por um clã e permite a vinda de estrangeiros para Ezo, fazendo uma comunidade bem mista. Porém, esse mesmo clã ele persegue e massacra os antigos donos da região, que temem perder suas terras sagradas e lar dos espíritos de seus ancestrais. O único clã restante é chamado Tsurumaki, e ainda luta, mas com pouca chance de vitória. O seu líder Urso é o carinha que a gente viu na introdução no meio da neve. Ele tá bem cansado e não consegue mais lutar contra essa força muito maior, fazendo assim o clã estar praticamente desistindo e praticamente derrotado. É uma história bem clichê e facilmente faria parte de um episódio de Samurai Champloo. Só que para um jogo talvez não seja o bastante para prender a atenção das pessoas. Tipo, você pode assistir 20 minutinhos de uma historinha clichê e sair satisfeito. Mas em jogar uma campanha de 8 horas com uma historinha rasa e clichê. Mas óbvio que o foco do jogo não é a narrativa, mas sim a gameplay dele, né? Então, vamos... Peraí, tem que esperar carregar, né? E por falar em loading, eu nunca vi um jogo de PS2 ter tanta tela de carregamento assim. Se comparar com outros jogos da mesma época, fica clara a diferença. E até jogos anteriores a esse. Cara, olha essa cena, eles estão conversando e corta para um loading e quando volta é uma conversa no mesmo ambiente cortando para mais um load para aí sim a gente conseguir jogar. E no começo não parece ser tão ruim assim, mas quanto mais você joga, mais irritado isso vai te deixar. Jin consegue dar uma enrolada na Fu e sair sozinho. Wait, I'll go with you. No, you should stay here for now. This town doesn't appear to be all that safe. It's better if you stay put. Graças a Deus, imagina ter que fazer a missão de escort com a Fu também. Já não bastava a Eileen me atrasando em todo canto lá no Silent Hill. Caralho, essa linha é muito jumentinha, velho. Isso aqui ainda peguei ela nesse fundamental. E finalmente o jogo começa. Essa vila é tipo uma base, a gente pode comprar armas, amuletos e também os combos novos pro nosso personagem. E jogar alguns minigames. O maneiro é que compramos os combos nessa loja de disco. Aí você vem aqui nesse maconheiro aqui do Japão. Nossa. E você pode comprar os discos. Você pode equipar 2 discos diferentes e mexendo no analógico, você troca o combo que troca a música do jogo. Os combos quase não mudam nada, o que é meio triste na verdade. Mas praticamente todas as músicas são muito fodas, dignas do anime mesmo. O que não é foda é essa animação do Jin correndo, que parece que ele tá todo cagado. Andar pela cidade é um saco gigante. Ela é dividida em áreas e cada área tive um load insuportável. Eu não usei muitas armas diferentes durante a campanha. Acho que por isso eu acabei achando o jogo difícil. É tipo zerar Dark Souls com equipamento inicial. Então eu não sei dizer qual arma vale mais a pena. O que eu sei é que as armas que você compra têm uma durabilidade, que aparece nessa barrinha ali na esquerda embaixo da vida. E se ela quebra, você precisa voltar até aqui para consertar. O que é um saco /2. A espada do Jin não tem isso. Então a dica é usar essas armas mais fortes nos chefes mesmo. Nessa vila a gente tem 2 minigames e é bem divertido na verdade. No primeiro você controla a Fu, que tem que comer sorvete. Aqui a gente precisa bater o recorde de mastigadas. Eu sei lá. Só sei que você espanca seu controle e aparecem esses Quick Time Events. Acertando, você ganha mais tempo para comer. É legal nas 2 primeiras vezes e dá para liberar algumas coisas batendo os recordes maiores. Bom, o segundo minigame eu achei muito foda. É a briga de besouros, igual aquele episódio do anime que o Mugen aposta em rinha de besouro. Aqui é bem simples. Você pode escolher um entre 3 besouros, que podem estar em boas condições ou não. Os que têm a melhor condição têm mais chance de vencer, porém os que têm má condição podem entrar em surto de raiva e dar mais dano que o normal. Basicamente uma casa de aposta do período Edo. E a melhor parte, aqui o jogo vira Pokémon, exatamente, uma batalha de turno entre besouros. Aqui eles podem atacar, usar o especial, que tira mais vida, e podem acabar desviando ataques. Eu acabei perdendo que nem um idiota e ainda precisei ouvir esse grito do cara. Yeah!
Yes! Yes! E olha essa bizarrice, enquanto eu ando, os personagens são renderizados na minha frente. Depois de uma tela de loading, demorada pra caralho mesmo, eu tava no dojo. E aqui é onde a gente de fato aprende os comandos do jogo. E são muitos. Aqui o carinha ele vai ensinar sobre os combos de ritmo, que é a mecânica de trocar de música e de combos. O counter, que é quando dois ataques acertam juntos e aparece um botão aleatório pra você apertar. E a gente aprende sobre esse carinha dançante aí no canto. Quanto mais você bate nos inimigos, mais rápido ele dança. E se você apanhar, ele vai resetar. Chegando ao máximo, seus combos mudam com esse contorno vermelho em volta. Assim você pode ativar o Hyper Mode, onde a tela fica vermelha e você fica mais rápido, podendo atacar bem mais vezes. E tem mais duas coisas aqui que eu achei meio inútil na real. A técnica de defesa e a técnica de contra-ataque. Se você aperta o botão de guarda, que não é dito em nenhum momento qual é, e no caso é o bolinha, na hora que o inimigo te ataca, você pode defender rapidamente. Só que com o Jin isso é um lixinho, porque normalmente ele dá essa cambalhota aí pra trás e na maior parte das vezes você só vai levar hit dos inimigos. Já a técnica de counter é pior ainda. Quando dois ataques se coincidem, você pode dar aquele Quick Time Event, só que aqui você tem um tempo muito específico pra apertar o bolinha. Perceba que eu errei várias vezes aqui. E tem uma gravação meio perdida que eu não sei onde tá, onde eu fiquei basicamente 20 minutos tentando passar disso. A tela vai ficar vermelha e apertando aquele botão que aparecia após isso, você ganha o Hyper Mode na hora. Mas porra, é mais fácil você só farmar os inimigos batendo pra cacete até poder ativar esse modo do que fazer esse cálculo matemático todo. E sinceramente, nem vale tanto a pena esse Hyper Mode aí. E por último, mas não menos importante, temos o Tate Mode, onde o inimigo fica com umas estrelas na cabeça e se você atacar e acertar um Quick Time Event de novo, você vai poder massacrar seu controle. Eu duvido que algum controle atual sobreviveria àquela época do Play 2, onde tudo você tinha que macetar o controle. Aqui, quanto mais hits você acertar, mais vida você recupera. E se passar do 100, você ganha uma recompensa aleatória, que pode ser desde uma arma até uma concept art. Olha que divertido. E só lembrando que o jogo tem um botão de defesa, que é o L1, só que não é dito isso em nenhuma parte do jogo, nem no tutorial, nem nesse dojo bizarro. Eles falam que você pode defender e eu não sabia, fiquei um tempão sem saber que botão que era, então vai tomar no cu o jogo. Agora sim, depois de saber tudo isso que provavelmente eu já esqueci, a gente pode seguir viagem. Saindo da vila, uma cena tenebrosa toma a tela. O Jin é atacado por um urso e sinceramente não dá pra entender que porra é essa. Ele tá todo cagado, mal modelado. E do nada chega uma criança que solta umas rimas monstras e a gente vê essa cena triste. Isso é ridículo. A criança se chama Notil e chama o Jin pra ir com ela pra casa, que é uma situação bem bizarra na real. E os dois só vão andando em câmera lenta. Chegando na casa dela a gente vê o Hank, que é um cara no mínimo de 7 metros de altura. É engraçado que uma mão dele tá sempre aberta e outra tá sempre fechada, tipo aqueles bonecos de camelô. Eu vou dizer que foi difícil assistir essas cutscenes, tipo, olha isso aqui. She's a bit of an odd girl, isn't she? Aí esse post aí conta que a criança tem um dom especial, se comunica com espíritos e blá 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 blá. O que eu quero saber é a ação, né? E quando a gente finalmente pode jogar de novo, é mais uma missão de matar X inimigos em uma área. E aqui é a mesma coisa daquela parte da neve, eu só fiquei apertando o botão várias vezes até passar de parte. Depois disso, aquele post lá fala que esses bichos foram mandados para pegar a gema azul que a criança protege, e que o líder do clã está sendo atacado. A missão aqui é ir até o lugar onde está esse líder. E claro que a gente vai fazer isso passeando de mapa em mapa e vendo telas de load repetitivas e irritantes. O jogo é basicamente desse jeito. Você vai para um lugar, andar por um mapa bem merreca e mata uns inimigos. E se você acha isso maçante é porque eu não te falei desse arrombado aqui. Cara, o negócio é inacreditável. Ele te barra de passar e cobra umas moedas que não são seu dinheiro normal, mas sim um dinheiro específico que é dropado de vez em quando. Basicamente ele te obriga a farmar matando inimigos. Só que o problema é que eles não tinham a noção e exageraram um pouco nisso aí. Tipo nessa fase em que cada andar que você sobe tem um maluco desse cobrando pedágio. Caralho, mano, toda a porta tem esses filha da puta, cara. Ou nessa mansão em chamas, onde adivinha, esse careca tá aí com cara de assediador pra levar suas moedas. Porcaria, né, Spike? O Hank nos fala que um clã inimigo maligno quer pegar as joias vermelha e azul pra libertar o verdadeiro poder delas.
A azul tá com a Nocho e a vermelha com o urso, que é o líder do clã e é irmão mais velho dela. E também o carinha que a gente viu na introdução. Chegando na mansão, a Nocho consegue fazer com que o fogo diminua falando com ele. Mó papo de drogado. E assim o Jin entra na mansão pra salvar o urso. Lá a gente encontra o Mugen. E quando algo interessante de fato ia acontecer, esse corno impede a briga. Ele diz pro Jin proteger a garota e o Mugen proteger a joia. E pra encontrarem ele num castelo que é possível ver pela janela. Também a gente descobre que o Mugen foi envenenado por alguma mulher e que o gigante de 50 metros foi assassinado por alguém. Poxa, a gente acabou de conhecer o cara. E pra piorar, os caras roubaram as 2 joias. Eu basicamente dei um resumo de como a história vai se prosseguir, mas o negócio começa a ficar muito sem pé nem cabeça. Tipo, tem uma parte que o Jin é contratado pra caçar um velho que matou vários espadachins, mas ele foi enganado pelos caras. Tem fase onde o Jin tá sonhando e enfrenta um Mugen gigante por algum motivo, e sinceramente, eu até me prestaria a explicar o resto da história, mas olha a porra desse final boss. É um urso gigantesco mal modelado, igual aquele do começo do jogo. E você nem precisa enfrentar ele, ele só morre sozinho. Até o Jin sabe que tá uma merda isso aqui. A história acaba sendo bem rasa e às vezes até subestimando seu intelecto. De gameplay não tem muito mais o que falar, além do que eu já disse. E pode ter certeza que jogar isso por 8 horas é maçante e deixa qualquer um maluco. É claro, e pra fechar com chave de merda, após zerar a campanha com Jin ou Mugen, você libera a campanha do urso. Mas nem a pau que eu vou jogar esse jogo de novo. Tá maluco? Também libera um modo versus que, meus amigos, é uma bizarrice completa. Eu chamei meu amigo Igali pra gente tirar uns x1s nesse modo. Caralho, o cara tá dando uma surra, velho. Que tal se ligar o monitor aí, hein? Olha o Kill Myself. Caralho, o cara tá dando uma surra feia. Caralho, o cara me matou, velho. O que tá voltando pro menu, mano? Nossa, mas devem ter dado um pastel e um guaraná pra fazer nesse jogo. É porque você perde e você já volta pro menu pra desistir de jogar. Não tô dando nada, cara. Caralho, o que aconteceu, velho? O cara ganhou, mano. Pois é, eu fui massacrado nas lutas, mas o importante é que o jogo tá zerado, né? Ou mais ou menos. Cara, esse jogo não é bom. Ele só se salva, entre muitas aspas, por usar um anime tão bom como marketing. Porque puta que pariu, nunca tive uma experiência tão chata assim na minha vida. Load demorado, gameplay travada e pouco responsiva, gráficos e expressões faciais tenebrosas e até pra época uma história bem meia boca. O que se salva aqui são as músicas e os voice actors do anime. Eu acho que nos dias atuais seria legal um jogo do Samurai Champloo no estilo Musou mesmo, recontando a história do anime com vários tipos de combos, ataques especiais e diferenças únicas entre Mugen e Jin. Se eu recomendo esse jogo? Bom, se você for fã da obra, acredito que deva dar uma chance sim. Afinal, a história acrescenta mais um pouco, né, pra jornada dos três. Agora, se você nunca viu o anime, cara, vai jogar um God of War ou Devil May Cry que você se diverte bem mais. Mas é claro, o que realmente importa de Samurai Champloo é a mensagem que ele passa pra gente. A importância de se valorizar a amizade e como os laços são construídos com o tempo. A gente não pode forçar as coisas, né? E se a gente aprende algo com Jin, Mugen e Fu, é isso. Que a amizade é uma coisa que, independente do que você pensa, do que você concorda ou não com a pessoa, as amizades podem continuar florescendo. E que talvez um dia vocês tenham que separar. Mas vocês nunca vão perder as experiências e os aprendizados que obtiveram na época que estavam juntos. Essa é a mensagem que pra mim o anime passa e que a gente tem que tirar de positivo dele. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Pra quem não conhecia a obra, eu espero que tenha despertado interesse em assistir, ou ler, ou até jogar esse jogo. E pra quem já conhecia, comenta aí o que tu acha do anime e do jogo. Bom, essa foi a minha review. É isso aí e falou! So nice, I like the toes, I keep on spilling it. Bone crushers, I keep real close, I got the skill for this. On my back, the flyers closed, looking ill as shit. Transactions illegitimate, cause life is still a bitch. And then you die, but for now, life, close your eyes and feel it's thick. Since diapers had nothing to live for, like them life was, but